Deus, nós te agradecemos porque nós cremos. Isso que foi cantado aqui, com certeza, é uma realidade. Não sei se todos aqui, nós não podemos afirmar que creem nisso de fato, mas isso é a verdade. O Senhor é todo poderoso e o Senhor controla tudo, inclusive as doenças. Nós, muitas vezes, olhando para a situação que o mundo se encontra hoje, podemos ter alguma crise de fé e duvidar de que o Senhor está no controle, que o Senhor pode reverter qualquer situação e pode curar qualquer pessoa. Mas o Senhor tem nos dado a graça e a transformação em nossas vidas através do Espírito, para entender Tua Palavra, como nós vimos recentemente no Evangelho de Marcos, o poder total que o Senhor tem sobre tudo, não só sobre a doença, mas sobre tudo, sobre todos, até mesmo ressuscitando pessoas. Então nós cremos que o Senhor de fato cura, e eu sei que o que foi cantado aqui, pelo menos para a grande maioria presente hoje, ou que está nos assistindo, é uma realidade. Te peço, por pessoas que estão nos assistindo ou estão presentes hoje aqui, que ainda não creem nisso, ou que brincam com essa realidade, que não se entregaram ao Senhor, ou que se entregaram ao Senhor e ainda lutam para viver um padrão mundano, eu te peço que o Senhor incomode, o Senhor fale aos corações. A todos os outros que têm lutado para viver o Teu padrão, também possam entender os princípios, as implicações e aplicações desse texto, e sermos instrumentos de restauração para aqueles que estão doentes. Nós te pedimos isso, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, fala aos nossos corações através da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Ok, um pouco antes de entrarmos no texto, eu queria fazer uma pequena recapitulação aqui com vocês. E é sempre bom, não é cacoete de professor, é sempre bom averiguarmos um pouco do que ficou retido, né? Então, ao invés de simplesmente sair falando tudo que já foi pregado aqui em Tiago, eu quero fazer 2 ou 3 perguntinhas e qualquer um aí pode me responder. Em tempos em que as pessoas conhecem mais Carol Conká, Fiuk, do que a lista dos discípulos, em tempos em que as pessoas têm aprendido Bíblia através de uma novela que ensina que o diabo planejou a rebelião na sala do Santo dos Santos do céu, na presença da arca, ou que a fruta que Eva mordeu era azul, ou que Adão levou muitos crentes ao choro, cantando "Que saudade", quando foi expulso do Éden. Então, em tempos em que a teologia e a Bíblia é aprendida através de novelas que dão um bom copo de água gelada de verdade, com algumas pílulas de mentira e heresias, é bom sempre a gente rever um pouco do que foi retido e que saiu daqui do púlpito. Então, perguntas básicas, simples. Primeira pergunta para vocês. Quem escreveu a Epístola de Tiago que nós estamos estudando? Alguém? Tiago, olha isso aí, gente, parabéns, muito bom. Tiago era um dos apóstolos, tá certo? Não? Quem ele era? Meio irmão de Jesus, gente. Ó, Enem da glória, Enem aqui teológico, perfeito. Vai ficando mais difícil. Nós estudamos durante aqui as exposições alguns testes de fé, porque nós entendemos que Tiago vai apresentar, ele tem até como mensagem do livro, a seguinte frase: respostas adequadas às provas que a vida real confronta o cristianismo indicam uma fé madura e uma fé aprovada. Então Tiago vai nos mostrar, ou nos apresentar testes na vida real que vão nos aprovar ou nos reprovar. Mas a intenção de Tiago não é reprovar, é aprovar. E a gente pode ver isso, que existe um processo de provação para sermos mais maduros, íntegros, e existe um processo de tentação. O processo de tentação vem do nosso coração, influenciado pelo mundo, pela carne, pelo diabo, mas o processo de provação vem de Deus, e Deus ele não tenta ninguém, e a intenção dele nos provar é nos tornar mais fortes.
Quem consegue me dizer pelo menos 3 desses testes? Nem precisa ser na ordem. Nós somos testados em quê, de acordo com o Tiago? Alguém lembra de alguns dos testes? O teste da... Alguém falou ira? Eu ouvi ou não? Ira, o teste da ira. Você vê ali, o Kennedy lembrou do teste da ira porque ele vocês conhecem o Kennedy, um cara muito iracundo, né? Muito raivoso, bravo, o jeito dele falar, dele agir. Ele deve ter luta com esse teste, o teste da ira. É exatamente o contrário. Para quem está me assistindo, gente, vocês precisam conhecer o Kennedy. É exatamente o contrário, tá? É aqui que está a ironia do negócio. Teste da ira. Qual outro teste? Pelo menos mais 2. O teste da língua. Nem as máscaras conseguiram controlar isso, né? A língua continua ali e a gente vê esse teste da língua sendo apresentado como um teste em si, mas a gente vê esse tema de controlar a língua em todo o livro também, né? Nós vemos 3 citações. Aquele que não refreia a língua diz que é um falso adorador, ele é simplesmente um religioso. Nós vimos que a língua ela pode ser um instrumento para abençoar, mas muitas vezes é usado para amaldiçoar. Ok, mais um teste. Alguém lembra? Quando nós nos aproximamos de pessoas ricas para tirar proveito disso, que teste é esse? O teste do orgulho, não é esse que o Dário está falando, mas o teste do orgulho foi dado, o egocentrismo, foram as 2 pregações que o Judas trouxe. Teste da avareza, ok. Última pregação do pastor Dário, os ricos, eles só acumulam, nem usam exatamente tudo que acumulam, e os pobres são injustiçados. Acepção de pessoas, quando nós escolhemos os ricos, porque se eu saio com pobre, eu tenho que pagar a pizza para ele. É melhor sair com o rico que vai pagar a minha conta. Então, quando eu tenho interesse em me aproximar de pessoas, e isso é acepção de pessoas, de acordo aqui com o Tiago. Riqueza e pobreza, foi o primeiro teste, foi a primeira pregação. O que acontece quando Deus nos coloca numa posição de riqueza? Como é que eu vou lidar com isso? E o que acontece quando Deus tira tudo? E eu fico pobre, 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 de maré, maré, maré. E eu não tenho mais, eu tenho que depender aqui da cesta do amor, eu tenho que depender aqui do Ministério do Amor para suprir minha cesta básica em casa. Como é que eu lido com isso? O pastor Dário tem batido numa tecla, não só nas reuniões dos pastores, mas nas mensagens que ele tem trazido aqui. E domingo que vem ele vai fazer aquele resumão de Tiago. Lembra o que a gente fez em Marcos? Uma pregação resumindo tudo de Marcos, vai ser o que vai acontecer aqui no domingo que vem, antes de entrarmos na próxima exposição, que até então, decidido pelos pastores, teremos, exposição de 1 Coríntios. Vocês acharam o Tiago aí, cajadadas santas? 1 Coríntios vai lidar com alguns aspectos, algumas áreas da igreja que precisam ser trabalhadas. Pela soberania de Deus, os pastores aí decidiram, e nós vamos estar fazendo isso. Então, domingo que vem o Dário vai resumir isso. Mas o Dário ele tem batido numa tecla, que é o seguinte: tudo o que acontece em Tiago, que segundo o Dário, ele vai acertar as contas com Tiago quando ele chegar no céu. Aí não é comigo, ele fala, Tiago é muito desorganizado. Eu falo assim, Dário, mas olha só, você não acha que é assim? Não, Tiago é desorganizado, ele pega uma ideia aqui, depois ele joga lá, e de fato, os teólogos dizem que é a carta mais difícil de ser esboçada, porque Tiago está falando de uma coisa aqui, de repente ele fala de outra coisa, ele volta a falar daquilo, aí ele abre outro leque e fala, sabe daquela sabedoria que eu falei no capítulo 1, que era para vocês buscarem? Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona. Sabe o rico que ele citou lá no capítulo 1, depois ele dá o exemplo de Jó, já bem mais para frente na carta. Então, mas aí o Dário percebeu uma coisa, ele falou assim, se a gente for espremer, Tiago vai nos ensinar a andar com sabedoria, nos momentos de ser coerente, nos momentos de alegria e de tristeza. E ele fala muito sobre como é que eu vou lidar com a minha fé e como é que eu vou expressar uma fé genuína e verdadeira no momento de sofrimento. E é o que a gente vai estar dando sequência aqui nesse último teste, último parágrafo. Bom, então hoje, depois de vermos riqueza e pobreza, o teste da ira, o teste de acepção de pessoas, o teste da língua, o teste do egocentrismo e o teste da avareza, nós vamos para o último teste, que é esse que está aqui, ó. Capítulo 5, de 13 a 20. Uma resposta adequada ao teste da disciplina divina por causa de pecados inclui tratamento amoroso e oração confiante. O teste de hoje, que é o último, é o que encerra a carta, como é que nós vamos lidar quando somos testados num ambiente de disciplina
por causa de pecados. Deus disciplinando alguém. Parece irônico, mas nós cantamos aqui, nós dissemos amém, por isso que eu falei, quero ver se vocês mantêm a opinião até o final. Entendendo o texto, vão manter. Nós não cremos que Deus é o Deus que cura, amém? E o que vocês diriam se Deus fizesse alguém ficar doente, ao invés de curar? Pois é o que o texto aqui vai dizer. O texto vai dizer que Deus, que cura e restaura, Ele pode disciplinar alguém com uma doença. Existem pessoas que estão doentes por conta de disciplina divina. E por que é importante a gente entender esse texto? Nós vamos ler o texto e nós vamos aqui dar algumas explicações. Ele não é tão comprido, a gente não vai entrar em muitos detalhes teológicos. Só porque não temos muito tempo e existem muitas divergências em alguns pensamentos, principalmente em alguns detalhes aqui. Aí para aqueles que são teólogos, ficam perguntando e querem discutir na célula, a gente está dando para vocês um bônus. Junto com o esboço da mensagem, que só tem 3 páginas, você vai ter mais um monte de páginas com apêndice. O apêndice vem lá todas as discussões teológicas e comentários sobre o que é unção com óleo. E esse negócio aí, a gente ainda pode ungir ou não? A gente vai dar o básico aqui do que nós chegamos no consenso como os pastores e depois vocês podem discutir a teologia durante a semana e vocês vão ter um aparato crítico aí para vocês estudarem. Mas o texto de hoje... É possível colocar o texto para lermos juntos na NVI? Marquilande, por favor. Vamos ler juntos o texto. Ele é curto. E aí a gente já entra aqui nas explicações, implicações e aplicações. É Tiago 5, de 13 a 20. Enquanto ele põe ali, só explicar uma coisa aqui para quem está acompanhando, seja pela internet ou na igreja, pode estar perguntando assim, espera aí, esses pastores estão meio loucos, porque o Dário pregou até o versículo 11. E o Josué agora está começando no 13. O que eles fizeram? Eles tiraram o 12 da exposição? Não houve um consenso entre os pastores se o versículo 12 do texto de Tiago 5, se ele se encaixava no texto que o Dário pregou, seria o 5 de 1 a 12, ou se ele abriria esse novo bloco que eu estou pregando, seria de 12 a 20. Ou se ele seria um versículo isolado. É aquele texto que diz sua palavra seja sim, sim, não, não, né? Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês sim, o não, não, para que não caiam em condenação. E nessa dúvida, nós não encaixamos ele em nenhuma das duas e não íamos fazer uma pregação só com o versículo 12. Mas o que o texto está dizendo, antes de entrarmos nesse, só para satisfazer também os que estão acompanhando a exposição, falam, pular o 12, estão loucos. Não. O 12, ou ele completa essa ideia que o Dário vinha falando sobre como é que nós vamos agir quando somos injustiçados, uma paciência nos sofrimentos, que começa no versículo 7. Se eu tenho paciência no sofrimento, eu acredito no controle de Deus, essa é uma possibilidade, eu não vou ficar desesperado e perder a paciência e ficar jurando e fazendo juramentos e fazendo... Não vou fazer isso, porque eu creio que Deus está no controle e não preciso ficar comprometendo meus votos, meus juramentos, e tem a ver também com a língua, né? Como é que eu uso minha língua. A outra possibilidade, foi essa dúvida que nós tivemos, é que o versículo 12 é um parágrafo isolado, é um conselho a mais. Um conselho a mais que diz o seguinte, não usem a palavra de vocês de forma precipitada para ficar jurando, sendo que vocês não podem controlar. Vocês lembram que tem um texto que dizia que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, está em pecado? E o que era fazer o bem naquele texto? Submeter o planejamento a Deus. Não acreditar que você pode acrescentar algo à sua vida, que você vai arrebentar nas suas vendas, nos seus negócios, que você... Não, você não pode fazer nada. Então por que você jura? Eu juro que eu vou fazer isso. O texto vai dizer, se Deus quiser, você vai fazer isso. Você não tem poder em si para determinar teus dias, tuas posses, nem mesmo tuas palavras. Se Deus quiser, eu farei isso. Então, nessa dúvida, nós deixamos o versículo 12. Mas, eu estou colocando à disposição de vocês também um pequeno comentário dele lá no apêndice, tá bom? Vamos lá, vamos ler o 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados,
ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Impressionante, né? Um Deus que cura, disciplinando alguém que está em pecado com alguma doença, mas mostrando que ele restaura se houver oração, confissão, arrependimento. Então, os temas que nós vamos estar abordando aqui são justamente esses. Agora, vamos primeiro para as 2 primeiras perguntas que estão lá. E que já nos dá aqui o primeiro aspecto que nós temos que aprender nessa noite, que é o seguinte: nós devemos nos comunicar com Deus em qualquer situação. Dá uma olhadinha no versículo 13, eu já dividi para vocês, porque ele é muito lógico. Olha só o que diz. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Qual é a resposta? Tem que fazer o que quando nós estamos sofrendo, de acordo com o texto? Ore. E se nós não estivermos sofrendo? Se há alguém que se sente feliz, o que nós temos que fazer? Cantar louvores. Está vendo? Está ficando cada vez mais fácil o entendimento da exposição bíblica na medida que a gente começa a trabalhar com o texto, fazendo as perguntas adequadas. É assim que nós devemos fazer, inclusive, nossos MDDs. Olhar para o texto, fazer as perguntas adequadas e o texto vai responder. Eu não fico inventando ou não fico espiritualizando o texto. O texto aqui é muito claro, olha lá. Sofrimento, nós temos que fazer petições, e alegria, nós temos que louvar. Então, entre vocês, alguém que está sofrendo, ore, peça a Deus, né? Uma oração no sentido de pedido. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Agora, olha só que interessante. Devemos nos comunicar com Deus em qualquer situação. Oração, pedir para Deus, eu estou conversando com quem? Com Deus. E quando eu louvo Deus, eu estou conversando com quem? Com Deus. Vocês viram? Vocês falam assim, mas o que esses pastores ficam fazendo lá nessas reuniões que eles fazem para pregação? É isso. Eu falo assim, faço uma frase, mas essa frase não comunica o que o texto está dizendo. Aí a gente tem que trabalhar. Mas é isso. Se eu oro pedindo, eu estou falando com Deus. Se eu louvo a Deus, eu estou falando com Deus. Qual é a implicação que nós temos aqui? Devemos nos comunicar com Deus em qualquer situação. Isso é coerência de vida. Eu tenho que estar com Deus em qualquer situação. Tem gente que só vai orar pedindo quando está no buraco, mas quando está no bem bom, não louva. Não louva. E tem gente que louva a Deus e canta aqui. Não é bonito quando o pessoal está aqui, canta e toca? Gente, é bonito demais. Mas aí na hora que está no buraco, ao invés de continuar conversando com Deus, vai achar sua própria solução. Não faz o bem e peca, porque não submete o plano a Deus. E o que ele está dizendo aqui, coerentemente com tudo que Tiago vem dizendo, a pessoa sábia, que não tem o coração dobre, que busca a sabedoria, que quer viver para agradar a Deus, ele vai se comunicar com Deus sempre. Seja no momento de alegria, seja no momento de sofrimento. Então, a resposta a Deus, de acordo com esse texto aqui, em qualquer situação, deve incluir comunicação verbal com Ele. Eu tenho que estar conversando com Deus. A resposta para o sofrimento deve ser uma petição. Eu faço listas de pedidos. O texto diz isso, né? Se você está sofrendo, peça, ore a Deus. E a resposta para a felicidade, para a alegria, para momentos legais na vida, deve ser de louvor. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Uma implicação. O texto aqui, ele mostra que a comunicação com Deus, a oração no espectro maior, né, é essencial independentemente das circunstâncias. Vocês já imaginam que tipo de aplicação aqui nós podemos ter? Eu tenho pelo menos 2 aqui para vocês. Uma vamos começar do negativo para o positivo. Pense em situações recentes em que você não aplicou esse princípio. Olha para a tua semana que passou. Tua semana que passou, você teve dificuldades? Você orou e colocou diante de Deus, você saiu correndo feito um louco para tentar resolver por sua própria força. Nós falamos disso no decorrer do livro de Tiago. A pessoa que é a louca, que não é o sábio, que não busca a sabedoria, ele é aquela pessoa inconstante,
levada por qualquer onda, aquela pessoa, ânimo dobre, ele confia em Deus e ao mesmo tempo ele confia na própria força. Nessa última semana, você agiu assim em alguma situação? Nessa última semana, quantas vezes você cantou para Deus, louvou a Deus, agradeceu por alguma coisa? Eu tô assim meio assustado. No final nós vamos fazer o lançamento da tarefa para os preás da semana, porque as tarefas dos preás começaram com 100% cumpridas a primeira, porque o preá tinha que fazer um desenho. Se não me engano era o desenho. Não, decorar um versículo. Na segunda era fazer um desenho, 100% cumprida. Na terceira era fazer tarefas de casa. Alguns pais ficaram assustados. O quê? Meu filho vai ter que fazer coisa em casa? Os pais assustados, eu achei que eles iam me agradecer. Tiveram uns pais engraçadinhos que falaram assim, ele já me ajudava a lavar o carro, agora eu vou pedir para ele lavar o carro sozinho. Não era essa a intenção. Sempre tem uns engraçadinhos, né? Mas aí eu falei para a Vivi, eu estou preocupado com uma coisa, eu temo, e aconteceu nessa semana, que na medida em que nós pedirmos para os pais, para eles participarem de atividades mais espirituais, como muitos colocam, fazer devocional, orar com o filho. Essa semana era criar uma lista de oração pelos amigos e postar uma foto dizendo que o filho orou e mandar uma foto do filho orando. Não alcançamos 50%. Talvez alguns pais não tiveram coragem de falar assim, isso tu está pedindo demais, tu quer que eu ore com meu filho? Aí está pedindo demais, né? Pedir para ele fazer uma tarefa em casa ainda vai, agora pedir para orar com ele. Isso me preocupa, porque o nível, ou pelo menos o número de pessoas que têm vindo no culto de oração, ou que participam do culto de oração, também é baixo. Isso me preocupa. Aí eu fiz uma reunião de adolescentes aqui, e nós fizemos lá atrás com 60 adolescentes, e estava tendo 10, 12 pessoas aqui. Nós tivemos que trocar, os 10 foram para lá, os adolescentes vieram para cá, porque o espaço era maior. Será que nós oramos assim, ou vivemos assim, louvando a Deus e pedindo a Deus? Será que nós temos essa vida de oração? Será que nós confiamos de fato na oração? Eu digo por mim, eu não oro o quanto eu sei que deveria orar e o quanto eu gostaria de orar. É uma luta e eu tenho que continuar. Agora, o que o sábio faz? Busca a sabedoria, pede a Deus, reconhece o erro e toca o barco. Eu tenho que orar mais. E eu tenho que criar estratégias para orar mais. O louco, ânimo dobre, ele se contenta com a consciência pesada. Eu sei que eu tenho que orar mais, mas não faz nada. Nessa semana, como é que foi a tua vida de oração, de louvor a Deus, de conversa com Deus? Minha sugestão, começando desse negativo agora para o positivo, crie listas separadas de petições e louvores. Separadas. Pessoais e específicas, e apresente a Deus. Lembra que o que Deus está querendo aqui, porque Deus já sabe o que tu vai pedir, o que tu vai agradecer, Ele quer que você converse com Ele. O maior prazer de Deus na oração, uma vez que tem gente que fala, a oração move a mão de Deus. Não, parece que Deus está preso lá esperando tu orar para Ele fazer alguma coisa, não é essa a ideia. Mas um pai gosta que o filho converse com ele, peça orientação e agradeça. Será que você poderia fazer isso? Uma lista de agradecimentos e uma lista de petições nessa semana? E colocar diante de Deus. Coisas pessoais. Senhor, quero pedir pela paz no Oriente Médio. Não é esse tipo de coisa. Pode até pedir por isso, quando já não tiver mais pedidos pessoais, mas coloca coisas pessoais. Senhor, me ajuda nessa semana eu não pecar naquela área. Senhor, me ajuda nessa semana a não me vender ao dinheiro. Senhor, me ajuda nessa semana a ler mais a Tua palavra. Senhor, e agradecimentos e louvores. Eu tenho uma filha que gosta muito de cantar e eu tenho outra que gosta de cantar, mas ela não é muito dada à música, ela é mais dada ao esporte. E assim, a que gosta de cantar e que sabe cantar, eu não ouço cantando tanto quanto a que fala assim, eu sou desafinada. Mas canta. E louva a Deus e canta lá em casa. Eu fui num show de uma banda que eu gosto muito, a banda Resgate, evangélica. E a Isa estava lá no palco, praticamente, na fila do gargarejo, e filmou todas as músicas. Eu falei, olha, eu estava vendo as filmagens, tudo em HD, eu falei, vai ficar fantástico esse vídeo. Só que ela filmou cantando. Eu não ouvi nada da banda. Só ouvi a imagem HD e ela cantando. Ela canta, ela louva a Deus. Sabia disso? Você pode não ter uma voz afinada para cantar aqui no louvor da igreja. É uma questão de função, mas você pode cantar e louvar a Deus e agradecer a Deus.
Deus não se importa com isso. Deus se importa, sim, Ele capacitou alguns para o exercício do ministério, mas Ele quer que todos cantem, que todos louvem, que todos agradeçam. Então, eu queria, como primeira aplicação para vocês, sugerir isso. Façam uma lista de louvores, uma lista de pedidos e tente praticar isso durante a semana. Bom, vamos lá. Nós temos agora uma segunda pergunta, que já vem também nossa segunda atitude. Olha lá. Nós devemos agir corretamente diante da disciplina divina pelo pecado. Agora é um texto maior, tá? Esse texto, ele vai do versículo 14 até o versículo 18, mas nós vamos ver por partes. Passa o próximo aí, por favor. Isso aqui talvez seja um resuminho do que a gente está falando. Lembra que eu falei para vocês que o texto, no geral, fala sobre o poder da oração? Você vai encontrar na tua revista atualizada, na NVI, na revista corrigida e na NVT. O textinho lá ligado à oração. Poder da oração, a oração eficaz. É disso que o texto está falando no geral. Só que, concordando com Dário que Tiago não é tão organizado quanto Paulo, em termos de homilética, de como organizar o texto, ele coloca o seguinte, ele fala sobre a oração, o poder da oração. Ele fala sobre se você está sofrendo, você tem que orar a Deus. E agora ele vai especificar que tipo de sofrimento é esse, ele vai mostrar o processo, ele vai mostrar um princípio e ele vai dar um exemplo de como é que nós lidamos com essa questão da disciplina por causa de pecado e a oração que restaura. Então, olha só, presta atenção nisso, isso não está aí na projeção, vocês vão ficar só com esse quadro, eu vou explicando dentro desse quadro, mas presta atenção, eu vou ler para vocês. O processo, olha o processo que ele diz, do porquê nós devemos agir corretamente diante da disciplina. Entre vocês, há alguém que está doente? Lembra? Terceira pergunta. A primeira pergunta é se alguém está sofrendo. A segunda, se alguém está feliz. Agora, e se alguém está doente? Olha o que ele diz. Que ele chame os presbíteros da igreja, os pastores, a liderança da igreja, para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, então esse portanto quer dizer, baseado nisso que eu disse, agora eu vou dar uma aplicação para vocês. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então ele está dando o processo de como nós agimos quando somos disciplinados por causa de pecado e como devemos agir com quem é disciplinado por causa de pecado. Aí ele dá um princípio, é o princípio geral do texto. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, como ficou gravado no coração de muitos, aí, ou na mente de muitos. E aí ele dá um exemplo. Então ele deu o processo, deu o princípio, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Agora ele dá um exemplo. Elias, um herói da fé do Antigo Testamento, era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva. E a terra produziu os seus frutos. Então vocês veem, um processo, um princípio e agora um exemplo de Elias. Como é que a gente entende isso? Qual o significado de tudo isso? Vamos por partes aqui. Primeiro, uma discussão que existe sobre essa pessoa que está aqui na pergunta. Entre vocês há alguém que está doente? E alguns vão achar que esse doente é um doente espiritual, alguém derrubado, alguém em pecado simplesmente. Só que o restante do texto vai mostrar o contrário. É que é uma pessoa que está doente, de acordo aqui com o entendimento do texto, provavelmente com uma doença física mesmo, derrubado. Pode até ser uma doença mental, alguma coisa que derruba, mas tem efeito no corpo. Não sei se quem conhece aquele texto que diz que enquanto nós calamos o nosso pecado, enquanto eu calei o meu pecado, eu envelheci, meus ossos ressecaram, e só quando eu confessei o pecado aqui. Depressão, hoje em dia, é vista como doença. Existem situações, vocês sabem disso, quem fez o Enem, ou quem vai fazer um concurso, ou uma prova, ou vai passar por uma situação difícil, fica com dor de barriga, tá certo? São questões externas, ou questões que mexem com o nosso corpo. E isso vai acontecer com o pecado. O pecado, ele não só vai me afastar espiritualmente, ou vai trazer um efeito espiritual, metafísico, não. O pecado, ele atinge o meu corpo, eu sou uma unidade. Quando eu fico nervoso, eu fico com dor de cabeça. A dor é aqui na cabeça, não é uma dor espiritual de cabeça.
É dor na cabeça, aí eu tenho que tomar um comprimido. Então pensa, a gente está falando aqui de uma situação real. O quadro seria alguém que pecou, e essa pessoa está doente, disciplinada por Deus, porque pecou. E essa pessoa agora vai entrar no processo. E qual é o processo para ele se arrepender e para ele ser restaurado? O processo é o seguinte: submissão à liderança e à igreja. Presta atenção, aqui não diz assim, há entre vocês alguém que está doente? Que os presbíteros e a igreja vá lá atrás dele. Não, que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Aqui nós temos um problema. Normalmente quem está em pecado, está sendo disciplinado por Deus, foge da liderança. Foge do discipulador. Foge de quem está acompanhando, de quem está ali, descendo a cajadada para ele ser consertado. É ou não é? Não é o normal, o cara está em pecado, está sendo disciplinado, está sendo tratado, e aí fala assim, ok, venham. Isso é demonstração de arrependimento. É esse o alvo do processo. Então olha que interessante. Não é assim, o cara está doente lá, fugindo, os presbíteros e a igreja vai atrás. E tem uns infelizes que estão sob disciplina, estão em pecado, fogem, e ainda quando cai então no buraco, fala assim, a igreja não veio atrás de mim. Não vieram atrás. Espera aí. O texto aqui está mostrando que o processo de arrependimento começa com um cara que está lá, e interessante, ele nem para a igreja ele foi, ele está na casa dele, parece que é um cara que já está numa situação complicada. Aliás, a Igreja Católica usa esse texto de forma indevida para justificar a extrema unção. Historicamente, a extrema unção surgiu daqui. Eles estão falando, o cara está doente, já está numa doença terminal, eu vou lá e unjo com óleo, porque se ele morrer, ele está salvo do purgatório e não vai para o inferno. A extrema unção vem desse texto. A interpretação é errada desse texto. Primeiro, porque o poder não está no óleo, como a gente vai ver, e quem busca aqui é o camarada que está em disciplina. Então, a submissão à liderança da igreja, que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Por que ele está chamando aqui os presbíteros da igreja? Vamos lembrar que Tiago escreveu para uma audiência judaica. Vamos lembrar que Tiago era meio-irmão de Jesus. Tudo isso está detalhado no esboço, tá? Vocês vão ter esse esboço. E vamos lembrar de outra coisa. Nesse período de transição, a igreja começando, a autoridade ou as pessoas que ditavam essas regras, ainda estavam ensinando o que era como funcionava a igreja, eram os líderes, os presbíteros. Agora você fala assim, então só os presbíteros podem fazer isso? Não, porque o texto já começa a dar indício que só vai ser regulamentado nas cartas de Paulo, de que todos nós, na aplicação, devemos entrar nesse processo. Mas lá nós tínhamos isso. Então os presbíteros, aquela figura do líder da igreja, interessante, né? Eles não estão chamando os apóstolos. Por que não os operadores de cura? Me parece que é um negócio mais religioso, é um negócio assim, parece que tem que ter a restauração da pessoa com confissão de pecado, não é só a cura. E tem outro detalhe. Tiago, e meio-irmão de Jesus, viu o que ele viu quando ele presenciou, quando ele soube, quando ele estava vendo o ministério do seu irmão nesse sentido de cura. Jesus vindo e perdoando pecados e curando pessoas. O que ele fez? O que Jesus fez quando mandou os 12? Agora vão vocês. Lembra? Vocês agora têm a minha autoridade. Está vendo? Uma liderança com autoridade, delegando essa autoridade. Então, Jesus fala, agora vocês vão no meu nome, e vocês vão fazer o quê? Expulsar demônios e curar pessoas. Fazendo como? Ungindo com óleo. Então, é natural que esse ritual que acontecia lá fosse muito bem entendido e é bem coerente para a época. Ele manda chamar os presbíteros e os presbíteros oferecem uma oração confiante para que eles orem sobre eles e unjam com óleo em nome do Senhor. E essa oração feita com fé, que Tiago já explicou, se você vai pedir, peça com fé, não peça duvidando. Porque você não tem que ter ânimo dobre, você não tem que duvidar de que Deus age. Peça com fé. Agora, esse dativo aqui é interessante, porque a oração da fé, ela tem um duplo sentido. A oração da fé só de quem ora, ou a oração da fé de quem está orando pedindo a cura? De quem ora para ser curado ou de quem ora pedindo a cura? Na situação ideal, de ambos. Porque Jesus elogiou pessoas, falou assim, a tua fé te curou. Mas na verdade quem orou, ou quem executou a cura foi Jesus. Então, na situação ideal,
O camarada que está buscando e chamando os presbíteros para esse ritual, ele não está confiando no óleo, ele está confiando no poder da oração. Ele está orando e ele está agora demonstrando um certo arrependimento, porque na sequência vai dizer que, olha só, ele deve acreditar nessa oração confiante, porque a restauração vai acontecer e a oração da fé curará o doente e o Senhor o levantará. Isso vem de Deus. Isso aqui é interessante também, porque Tiago nunca colocaria isso sem aquele adendo anterior, se Deus quiser. Porque tem gente também que acha que sempre que orar vai curar. Não. Nós não vamos entrar em discussões teológicas, mas nós temos que entender um pouquinho de como é que a doença nos atinge. Porque existem origens diferentes. E nós temos que lembrar disso aqui. Tem gente que fica doente porque está vivo. O ser humano fica doente. Ele nasce, né, cresce, envelhece e morre. Ele vai ficando doente. Eu uso óculos não é por charme, porque meus olhos estão morrendo. Eu não usava quando era menor, quando era criança. Nós ficamos doentes. A pandemia está mostrando. Tem gente que tem fé, que não está em pecado e pegou Covid e morreu. Tem gente que não morreu. Tem gente que deveria morrer com Covid e não morreu. Eu sei que a gente pensa isso. Aquele que deveria pegar e não pega, aquele infeliz. E aí, parentes nossos, amigos, morrem. Existe doença que é por desobediência. Eu vou ter uma dor de estômago. Como? Não coma feijoada com sorvete meia-noite e vá deitar. Não, feijoada com sorvete meia-noite não combina. Aí tu vai lá e come feijoada com sorvete meia-noite e deita. É desobediência pura. Não tome banho quente e saia no frio. Aqui em Teresina não funciona, mas em São Paulo funciona. Não tome banho quente e saia no frio, você vai ficar gripado. É tiro e queda, você fica gripado. Então, existem doenças que é por uma desobediência física, normal. A gente fica doente porque não observou alguns cuidados, não teve alguns cuidados. Existe doença, como nesse caso, que é por causa de pecado. E aí, se é por causa de pecado, não é simplesmente toma um remédio, manda no cirurgião, Não, o pecado tem que ser confessado. Porque se o pecado não for confessado, identificado, não houver arrependimento, Deus não vai curar. Então, assim, a oração da fé cura. Se o camarada reconhecer, se arrepender, ele vai ser restaurado. É uma promessa. O Kennedy disse aqui que Deus nunca vai deixar de cumprir promessa. Ele está prometendo. Se o cara está sendo disciplinado por mim, é o que Deus está dizendo. Se ele está sendo disciplinado por mim e houver arrependimento, ele se submeter à liderança, à igreja, aos irmãos, ele confessar o pecado, ele deixar e se arrepender, eu tiro a disciplina. Ou seja, eu o curo. É o que o texto está dizendo. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. De onde tu tirou isso, Josué? Confissão e perdão dos pecados causava disciplina, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. O texto está dizendo. O cara comete pecados, está doente, e aí o processo é esse. Chama, se submeta à igreja, se submeta aos irmãos, e aí nós vamos poder ver o processo sendo executado. Então, olha lá. Que ele mande chamar os presbíteros. Volta só um pouquinho, para a gente fixar essas três palavras. Oração, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele. Olha lá, oração. Nós temos a confissão, se houver pecados, cometido pecados, será perdoado. E nós temos a restauração. E a oração feita com fé curará esse doente. Então, vocês entenderam o quadro? O cara está doente, mas essa doença é uma disciplina. O que a gente pode aprender com isso? Uma pequena lição. Saiba o porquê a pessoa está passando por aquela doença antes de você gastar saliva orando. Quer ver um exemplo? Deus está disciplinando alguém, você falando, Deus, cura ele aqui, eu sei que você é poderoso para curar, mas se é Deus que está disciplinando. Então, a gente vai ver isso numa aplicação, tenta identificar. Mas foi por desobediência dele. Você pode orar para Deus curar. Deus tenha misericórdia desse infeliz que fez o que não devia. Pode até orar, mas ore de forma correta. Então, assim, nós temos que ter conhecimento das situações para poder agir biblicamente. Beleza. Aí vem, olha lá, eu não precisei criar uma aplicação para vocês, porque o texto da aplicação, porque sempre que a gente tem um portanto, é porque ele vai concluir alguma coisa da aplicação, ele já está dando aí. Eu não tenho que inventar, olha o que o texto diz. Confessem seus pecados uns aos outros, é confissão. E orem uns pelos outros para serem curados, oração. Será que aqui na glória
Ou alguém não está nesse processo e duvidando que Deus pode mesmo pegá-lo na curva e deixá-lo de cama. Ou pior, 1 Coríntios 11 diz que pessoas que estavam tomando a ceia de forma indevida, dentre os irmãos, estavam doentes ou dormiram, morreram. Nós duvidamos de que Deus ainda mata hoje por disciplina. De que Deus pode dar uma doença por disciplina. Mas nós acreditamos que Deus que faz isso, Ele pode restaurar a pessoa que confessa, deixa, se arrepende. Talvez hoje seja a noite de alguns daqui, ou de alguns que estão assistindo, parar de brincar com Deus e falar assim, essa é a hora de confessar os meus pecados, sair desse processo de disciplina, porque eu não quero ser disciplinado desse jeito por Deus. Então aqui, a atitude correta, a ser aplicada é descrita. Nós temos que confessar. O Dário falou uma palavra que eu gostei muito. Nós temos que ter uma cultura aqui na nossa igreja. A cultura de confissão de pecados, de arrependimento, para que Deus não traga esse tipo de disciplina aqui na nossa igreja. Nós temos que confessar isso. A gente vai ver o outro lado da moeda, como nós podemos ajudar os irmãos que estão em disciplina. Mas olha que aplicação muito, muito prática, né? Confessem seus pecados. Como é que a gente pode aplicar isso? Confessando os pecados aos outros. Como é que a gente aplica ou ora uns pelos outros? Orando uns pelos outros. O Dário me falou que num determinado momento da igreja, as células eram mais simples. Eu não entendi na época o que era mais simples, mas participando de umas últimas reuniões de células, talvez eu entenda o que passa na cabeça do Dário. Algumas reuniões onde é muito mais discutido as dúvidas ou a teologia da pregação, do que uma pessoa na célula tenha a liberdade, ou tenha a maturidade, ou tenha a oportunidade de falar assim, não, eu queria que vocês orassem por mim por isso, eu estou errado nisso, ou grupos menores de homens, de mulheres, para poder confessar uns aos outros, pedir ajuda uns aos outros, num ambiente seguro, onde os outros vão ajudar e não vão falar, espera só um pouquinho, e já está ali no celular, a irmã aqui, confessou, você nem sabe, está aqui na minha frente agora confessando, já mandando para o outro. Não nesse ambiente. Eu imagino como deveriam ser essas células no passado, onde as pessoas não discutiam muito teologia, mas tentavam viver essa teologia na prática. E por que não fazer as duas coisas? Agora que nós temos mais conhecimento, tentar voltar a esse primeiro amor de ter o conhecimento e levar para a prática, para o dia a dia. Confessar os pecados aos outros. Usem as células para isso. Usem o seu ambiente familiar para isso. Procure um irmão maduro. Procure o seu discipulador. Procure aquele que você caminha para poder trabalhar nesse processo, né? Aí ele vai falar, lembra que eu falei do processo? Agora ele vai para um princípio. Olha que princípio interessante. Ele vai usar o exemplo de Elias. Porque primeiro ele dá o princípio, a oração de um justo é poderosa e eficaz. E olha o que ele cita. Elias era humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e aí a gente sabe o que aconteceu. Eu desafio vocês, e eu queria que vocês fizessem isso. Leiam a história de Elias, por causa do rei Acabe, essa disputa de Elias com Acabe. Tem uma mulher lá, vocês vão descobrir, eu quero que vocês fiquem curiosos e vão ler. Se alguém aqui está assistindo, não tem tempo de fazer isso e está assistindo a novela Gênesis, pega esse espaço que você assistiu Gênesis, não vale a pena, e faça essa leitura. Usa esse tempo, que você não tem tempo para ler às vezes, então ao invés de assistir, leia a história de Elias contra os profetas, oração fervorosa, o homem de Deus, conhecido por todos, e depois Elias fugindo de uma mulher, e se enfiando numa caverna, e entrando em depressão, ficando mimimi, dodói, porque uma mulher disse que ia matar ele. E como o pecado e como a fraqueza, o teste da fé dele, essa fraqueza na fé, de que Deus que derrotou os profetas poderia acabar com essa mulher, ele emburrece, o pecado emburrece. E eles têm uma brilhante ideia, e ele fala assim, Deus, eu prefiro morrer do que morrer. Prefiro que o Senhor me tire minha vida do que eu morra. O pecado emburrece, nós nos enfiamos nas cavernas. Por que ele colocou Elias, o herói da fé? Para mostrar que o poder não está no homem em si, e para mostrar que um homem como Elias também tinha altos e baixos. E aí ele coloca, olha que maravilha, Elias era humano como nós, ponto. Se Elias fez tudo o que fez, sendo humano como nós, ele tinha altos e baixos, e Deus usou, o poder não estava em Elias. O poder está onde? Na oração, na coerência, na justiça imposta por Deus, na sabedoria que é buscada com fé.
Então eu poderia fazer a mesma coisa. Aliás, eu já tenho feito algumas coisas parecidas com Elias. Por exemplo, Elias desceu e depois ele correu 46 quilômetros para poder ultrapassar, inclusive, as carruagens. Eu não cheguei a 46, mas já estou aí quase 8 quilômetros por dia. Então nisso eu me assemelho um pouco com Elias. Quer ver outra coisa que eu me assemelho com Elias? Quando Deus não faz o que eu quero, eu me enfio na caverna e fico de bico. Ou seja, eu sou humano como Elias. E eu sei que muitos aqui vão se identificar assim. Minhas filhas saíram com a pérola esses dias. Falaram assim: vocês nos enganaram, porque vocês, quando nós éramos criancinhas, ensinaram sobre os heróis da fé, Sansão, Davi, Abraão. Agora a gente cresceu, está lendo Bíblia, está lendo o Antigo Testamento, está fazendo a maratona, está lendo aí a Bíblia todo dia, e a gente está vendo que Abraão não prestava, que Davi não prestava, que Sansão não prestava. Vocês nos enganaram, eles são heróis da fé mesmo, são humanos como nós. Ele usou Elias, mas poderia ser qualquer um. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não foi YouTube, não foi internet, mas ele tinha o espaço certo onde ele podia ficar olhando lá e desejando a mulher do outro. Ele achou um espaço para poder ficar alimentando a mente dele com imoralidade. Davi. Qual é o segredo? Elias era humano como nós, mas ele caía, levantava, batia a poeira, dava a volta por cima. Era oração, confissão, arrependimento. E Deus restaura. O Deus que disciplina, restaura quando há arrependimento. Nisso todos nós nos encaixamos aqui. Só estamos vivos aqui, sentadinhos, ouvindo essa pregação, porque Deus é misericordioso. Porque não tem um que presta, nem o que vos fala. É misericórdia de Deus, Deus nos usar, Deus te usar. E qual é o segredo para sermos de acordo com o coração de Deus? Cada dia crescemos maturidade. Eu não sei como fazer isso, José, mas nós já falamos, está lá em Tiago. Não sabe o que fazer? Busca, peça a Deus sabedoria, e Ele vai te ensinando a cada situação a lidar. E a situação nova vai... E você vai ter aprovações e reprovações nesse teste de fé. E cada vez que é aprovado, você aprende um pouco mais. Então o princípio aqui é exemplificado na vida de um camarada que era como nós, é o que o texto diz. A submissão e confissão por parte do disciplinado, por causa do pecado, são evidências do arrependimento e levam à restauração. Então, a gente está chegando no final do texto aqui, a gente começa a pensar assim, vamos pensar no geral. Se o camarada reconhece, chama, se submete, ele ora, ele confessa, ele se arrepende, Deus promete que haverá restauração. Ele vai sair melhor dessa, pode ser que caia de novo, não importa, o processo é esse até a volta de Cristo, sempre na direção do Senhor. A oração confiante, dentro da vontade de Deus, se Deus quiser, são instrumentos de restauração. E Deus quer que haja confissão e restauração, Ele mesmo disse isso. Confissão e oração mútuas são meios para suspender a disciplina divina por causa dos pecados. Mas o irmão está em pecado e está em disciplina, se ele continuar assim, ele vai para a cama, e se ele continuar assim, ele não vai sair da cama. O que o texto está ensinando? Qual é a única forma? Oração confiante, confissão de pecados, arrependimento. Enquanto não houver isso, não haverá a restauração. O exemplo de Elias aponta para o processo da provação apresentado lá no capítulo 1. E nos lembra que ser justo não significa não errar, mas sim ser aprovado nas provações, por buscar sabedoria para fazer a vontade de Deus. Justo é o mesmo que íntegro. É aquele inteiro que não tem mente dobre, que não duvida de Deus, que caiu, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos fazer o correto na próxima. 3 aplicaçõezinhas aqui. Primeira, se você está doente por causa de algum pecado, pare de manipular e fugir e se submeta ao tratamento apresentado no texto. Busque seus líderes, confesse seus pecados, tome iniciativa e seja curado. Uma vez que nós vimos que o texto abre para você confessar aos irmãos, nem precisa ser o líder, o pastor, o líder de célula. Busque alguém que seja seu irmão em Cristo. Fala, eu preciso de ajuda. O pessoal reclama muito. Quem teve um pai alcoólatra como eu tive, sabe do que eu vou falar. Quem tem parentes que mexem com droga, sabe do que eu vou falar. Quem ou viveu um padrão, ou está vivendo um padrão de pecado escravizador, sabe do que eu vou falar. Eu posso, eu consigo, a hora que eu quiser eu paro. Não para. Você não para a hora que você quiser. Você para a hora que você faz o processo correto e pede a ajuda de Deus. E confessa o pecado e busca ajuda dos irmãos.
Você não é uma ilha. Você faz parte de um corpo. E é assim que funciona na igreja de Jesus Cristo. É assim que funciona no corpo de Cristo. Então eu te desafio a não sair daqui, ou não desligar a TV ou a internet, eu não sei como você está assistindo, sem antes confessar a Deus e ser muito sincero. Deus, eu preciso mudar hoje. Eu preciso acertar minha vida, eu preciso confessar esse pecado, eu preciso de ajuda. E de preferência, não deixa assim, depois eu vou ligar para o irmão. Já faça agora, antes de ir embora aqui. Procure alguém e fala, eu preciso de ajuda, me ajuda, o que eu faço? O que eu leio? Como é que eu faço? Eu preciso conversar, eu preciso não entrar nesse processo. Eu preciso interromper esse processo de disciplina que pode me levar a algo pior. Se você está tratando alguém em disciplina divina por causa de pecados, minha sugestão para você é, ore confiando que o processo apresentado funciona. Não se contente em ler o livro tal, faça a tarefa tal. A gente precisa conversar, faz o esquema lá que a gente aprendeu no ABCB. Tudo isso, sem oração confiante de que Deus pode mudar, são recursos humanos. Nós temos que acreditar que Deus vai pegar o coração daquela pessoa que está em disciplina, vai espremer, e Ele mesmo vai convencer aquela pessoa do pecado e vai fazer com que a pessoa entre naquele processo. Então eu sugiro que você não abandone pessoas. Eu sugiro que você insista com pessoas. A gente vai ver o que o texto fala sobre isso. Se você está tratando alguém, creia que a oração é o instrumento dado por Deus para a restauração divina, é o que o texto diz. Promova a confissão e o arrependimento. Se você é líder de célula, cria esse espacinho na célula. Talvez em duplas. Pessoas têm vergonha de falar em grupos, em duplas. Creia no poder da sua oração. Você, assim como Elias, não é por você, é pela oração, é por quem vai fazer. É por isso que nós cremos, chegamos a um consenso, que o problema lá, alguém pode perguntar, né? Mas então por que eu não posso ungir com óleo se está lá? Porque era um ritual judaico, o poder não estava no óleo, o poder estava na oração. Tudo aqui, ele não fala depois, e a unção com óleo levantará e perdoará. Não, era um ritual para a época. Aliás, só existem outros 2 textos que falam sobre unção por óleo no Novo Testamento. Só outros 2. No Antigo Testamento, o óleo era usado para ungir reis, para mostrar autoridade. Nós vemos no Novo Testamento só mais 2 textos. Nós vemos o exemplo muito próximo de Tiago, de Jesus mandando que houvesse essa unção com óleo. Agora, isso é substituído, inclusive no Novo Testamento, pela autoridade dos discípulos ou dos presbíteros, daqueles que assumiram a igreja, com a imposição de mãos. Então, é necessário? Não. E se quiser ungir com óleo? E esse foi o desafio entre os pastores, né? Eu falei assim, eu até admitiria o ungir com óleo, desde que a pessoa fale assim, eu estou ungindo com óleo, mas o óleo não faz sentido nenhum, não tem significado nenhum. Então, para quê? Se não faz. É a oração, não é o ritual. Por isso, creia na sua oração. Assim como Elias orou e funcionou, tua oração vai funcionar. Ore, peça a Deus, porque Ele estabeleceu o processo, Ele está dizendo que se a gente orar, Ele vai providenciar a cura. E por último, 19 e 20, termina o texto dizendo assim, se algum de vocês, irmãos, se desviar da verdade e algum trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Isso nos leva à terceira atitude, né? Devemos tratar os irmãos doentes crendo na restauração dada por Deus. É o que o texto está dizendo. O princípio aqui, né, é exemplificado do Elias, e aí a gente tem a conclusão dizendo que nós devemos nos envolver na restauração das pessoas. Tem uma implicação, só uma implicação aqui desse trecho, que diz assim, reagir em oração e aplicar o processo da restauração é encorajado pela promessa que haverá arrependimento por parte dos pecadores e perdão por parte de Deus. Pelo menos 2 aplicações, uma para o disciplinado, uma para o que está participando da disciplina da restauração. Para o disciplinado, você que está desviado da verdade, com Deus não se brinca. A disciplina é provável e possível. Algumas pessoas me acham mal quando eu digo assim, eu vou orar por isso. Eu vou orar por isso.
às vezes nós estamos tratando pessoas e as pessoas entram numa de fugir, e aí nós temos que orar. Deus, pega essa pessoa na curva, e Deus pega. Às vezes é muito melhor ser tratado pelo Isaac, pelo Kennedy, pelo teu líder de célula, do que você cair na terrível mão do Deus vivo. Porque terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus, ele é extremamente amoroso, mas ele é extremamente justo. E ele, sim, ele disciplina. Então submeta-se, confesse, arrependa-se, creia, Deus vai te pegar na curva, tu não tem como fugir não. E seja restaurado. E para você que não está desviado, talvez a maioria aqui, e quer praticar a verdade, use essa semana para converter o pecador e trazer de volta os desviados. Talvez na sua casa, talvez na sua célula, aqui na igreja. Não desista de pessoas. Busque as pessoas. Ajude essa pessoa. Porque quando, de acordo com o texto, acontece isso, nós estamos salvando a vida dessa pessoa e fazendo com que os pecados sejam perdoados. Conclusão. Kennedy, será que a turma poderia vir para a gente repetir aquela música? Creio que tu és a cura. Eu acho que faz sentido, muito sentido cantar essa música, entendendo que o Deus que cura está interessado na perdão dos pecados para que essa cura aconteça. Tiago usa os mesmos termos aqui, né? Resumindo o trecho, Tiago usa os mesmos termos ou temas do primeiro parágrafo do livro, oração e provação. A provação aqui, no caso, é disciplina na forma de doença por causa de pecados. A solução, oração, confissão e restauração. E o alvo, crentes que se desviaram da verdade, estão doentes e precisam ser restaurados. Então, nessa noite, nós vimos, eu acho que tem um último slide que resume isso. Nós vimos 3 atitudes que devemos praticar, né, devemos ter em relação à disciplina imposta por Deus por causa do pecado. A primeira, vamos ler as 3 juntos aí. A primeira, devemos nos comunicar com Deus em qualquer situação. Amém? A segunda, devemos agir corretamente diante da disciplina divina pelo pecado. E por último, devemos tratar os irmãos doentes crendo na restauração dada por Deus. Entendendo que a doença dada por Deus, por disciplina, por causa do pecado, pode ainda não ter atingido, está num processo, mas uma hora Deus pode pegar na curva. Tudo isso porque o texto está dizendo que uma resposta adequada ao teste da disciplina divina por causa de pecados inclui tratamento amoroso e oração confiante. Amém?